Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits. Nesta videoaula vamos aprender como projetar um timer com o circuito integrado 555. É uma videoaula bastante interessante tanto para iniciantes em eletrônica como aqueles que querem aprender um pouquinho mais também. Então o circuito integrado 555 é bastante versátil até os dias de hoje. Ele foi inventado em 1971 pelo engenheiro eletrônico Hans Kamen-Zind, que trabalhava na época na empresa Signetics, uma das primeiras fábricas de circuitos integrados que surgiu e foi adquirida pela Philips depois de algum tempo. Então vamos abrir aqui o diagrama esquemático do nosso circuito a ser projetado. Este é, portanto, o diagrama esquemático do circuito integrado 555 com os componentes externos para a configuração monoestável. A configuração monoestável é a que descreve o uso como timer. Verificando aqui o diagrama esquemático e abaixo à direita o gráfico de entrada de carga do capacitor e de saída do nosso circuito. Então, inicialmente, a tensão de disparo é mais VCC. Como o disparador trigger está ligado à entrada inversora do comparador 2, uma tensão de mais VCC nesta entrada faz com que se tenha nível baixo na saída deste comparador, já que a tensão na entrada inversora, mais VCC, é maior que a tensão na entrada não inversora, que é mais 1/3 de VCC. Isso faz com que o flip-flop RS fique no seu estado normal, com nível alto na saída Q e nível baixo na saída Q negada, saturando o transistor de descarga e deixando o CT descarregado. Quando a tensão de disparo vai a nível baixo com um pulso invertido, a tensão na entrada não inversora, que é mais 1/3 de VCC, é maior que a tensão na entrada inversora 0 volts no comparador 2. Isto faz com que a sua saída vá a nível alto, resetando o flip-flop, nível baixo na saída Q e nível alto na saída Q negado, e consequentemente cortando o transistor de descarga. Assim, CT se descarrega por RT. A tensão em CT, tensão de limiar, aumenta até que exceda a tensão de controle, mais 2/3 de VCC. Quando isto ocorre, a saída do comparador 1 vai a nível alto, setando o flip-flop, saturando o transistor de descarga e, por consequência, descarregando o CT. Quanto maior a constante de tempo RC, mais tempo leva para a tensão em CT chegar a 2/3 de VCC, que é a tensão de controle. Isto determina a largura de pulso ou a temporização na saída, que é dada por T igual a RT vezes CT vezes logaritmo natural de 3, onde T é dado em segundos, RT em ohms e o CT em farads. Agora que já sabemos como o nosso circuito funciona e se comporta, vamos para o projeto do mesmo. Vamos projetar um timer que podemos ajustar entre um valor mínimo de temporização e um valor máximo de temporização, utilizando para isto um potenciômetro no lugar de RT. Vamos, portanto, abrir aqui o Word só para digitar a equação novamente. A equação é que o tempo que queremos vai ser igual ao RT vezes o CT vezes logaritmo natural de 3. Para o projeto, queremos determinar um tempo mínimo e um tempo máximo para o temporizador ficar em nível alto na saída, né? O pino 3 do 555. Então, vamos isolar o resistor para determinarmos qual o valor mínimo de resistência e qual o valor máximo de resistência. Vamos chamar, então, de R mínimo, que isolando ele vai ser igual ao T dividido por CT vezes Ln de 3. E a segunda equação vai ser o nosso R máximo, que será o T dividido por CT vezes Ln de 3, logaritmo natural de 3. Agora que temos essas duas equações, podemos atribuir valores ao tempo, que é o tempo mínimo, o tempo máximo, o CT, que é o nosso capacitor, e o Ln de 3, que é uma constante conhecida. Vamos só alterar aqui, vamos chamar esta variável de tempo mínimo também, e esta aqui
de tempo máximo, para que caracterize a diferença entre as duas equações. Vamos utilizar o MATLAB como ferramenta de cálculo auxiliar, abrir aqui a área de trabalho do MATLAB. Então, vamos dar um título aqui, calculando o resistor para o timer 555. Os resistores. Lembrando que percentual é comentário no MATLAB. Teremos as variáveis de tempo mínimo, T mínimo, T máximo, o CT, que é o nosso capacitor, e o Ln de 3, que é a constante, não é necessário colocar aqui. E queremos calcular um R mínimo, que vai ser igual ao tempo mínimo, dividido por CT, vezes logaritmo natural de 3. Lembrando que no MATLAB, logaritmo natural é a função log. E queremos também o R máximo, que é o T máximo, dividido por CT, vezes logaritmo natural de 3. Aí está nosso algoritmo para o cálculo do R mínimo e R máximo. Basta definir as nossas constantes. Vamos projetar o circuito para uma temporização mínima de 20 segundos e uma temporização máxima de 1 minuto. Lembrando que temos que colocar o tempo em segundos, portanto, queremos 1 minuto, são 60 segundos. E o CT, vamos utilizar um valor comercial já padrão de 470 microfarads. Agora que temos o algoritmo pronto e as constantes e variáveis definidas, vamos jogar lá no console do MATLAB e ver os resultados. Ctrl C para copiar o algoritmo, Ctrl V e Enter para calcular. Temos aqui, portanto, um R máximo de 3,8 na 4, que são aproximadamente 40 kΩ, e um R máximo de 1,162 na 5, aproximadamente 120 kΩ. Então, abrindo aqui o Word, já sabemos que o nosso R mínimo vai ser, vamos colocar aqui embaixo, nosso R mínimo será 40 kΩ e o nosso R máximo será 120 kΩ. Agora que já projetamos na teoria, temos que conferir na prática o funcionamento do circuito. Lembrando que queremos um T mínimo de 20 segundos e um T máximo de 60 segundos. A simulação, então, será feita no software Isis Proteus. Vamos abrir aqui o Isis. O circuito é bem simples de ser simulado. Vamos pegar um 555. Vamos pegar um resistor genérico. Vamos pegar um capacitor eletrolítico. Também um botão. E um LED para verificar o nível alto na saída.
montar aqui brevemente o circuito, seguindo o nosso diagrama esquemático. Então, o pino de reset ativo em 0 deve ser mantido em nível alto. Vamos alimentar com o power de 5 volts. O pino 8 é a alimentação principal do CI. O pino 1 é o nosso terra. Também vamos estar utilizando um capacitor de poliéster genérico para o pino 5, de modo a diminuir o ruído em nosso circuito, tipicamente de 10 nanofarad. Vamos pegar aqui o ground também, para aterrar este capacitor. Vamos interligar um resistor limitador de corrente em nossa saída, tipicamente de 220 ohms para alimentação de 5 volts, e o nosso dispositivo de monitoramento, o LED D1. O pino 2, que é o trigger, o acionamento do nosso circuito, deve ser mantido com um resistor de pull-up em nível alto. Podemos colocar um valor típico de 47K para ele. Vamos colocar a nossa linha de power aqui. E vamos pegar um botão para acioná-lo em nível baixo. Agora apenas está faltando o nosso resistor RT do projeto, que vai entre o pino 7, 6 e o terra. Vamos chamá-lo de RT. E o nosso capacitor CT. RT vai entre o pino 7, 6 e o power, o mais 5 volts. E o capacitor CT vai entre os dois pinos e o terra. Nosso capacitor CT, arbitramos o valor comercial de 470 microfarad. E como calculado, o nosso R mínimo é 40K e o R máximo é 120K. Vamos testar o R mínimo, 40K. Damos um play para simular. E para acionar o LED, para acionar o timer, portanto, pressionamos o botão na simulação aqui do Isis. Então, ele deve ficar ligado por aproximadamente 20 segundos, como observado no cronômetro. Aproximadamente 20 segundos, então o nosso R mínimo está bem calculado. Vamos alterar o valor para 120K para testar o R máximo. O LED, portanto, deve ficar acionado por um período de 60 segundos ou 1 minuto. Play para simular e pressionamos o botão para verificar o tempo de acionamento do LED D1. Aí está, temos um timer de aproximadamente 1 minuto, com um R máximo de 120K, e de 20 segundos com um R mínimo de 40K. Para uma aplicação mais prática deste circuito, podemos estar conectando aqui a saída, por exemplo, um driver com transistor, que irá acionar, vamos dar um stop aqui na simulação, para alterar o diagrama, que irá acionar um relé. Vamos pegar aqui um dispositivo
um relé aqui para simulação animada, um BC337, transistor NPN, e vamos fazer a ligação aqui como seria um circuito prático com um relé. Então, ligamos o transistor em nossa saída. Quando ela for a nível alto, como consiste em um transistor NPN, aplicando-se nível alto em sua base, ele irá saturar e, consequentemente, vai chavear o nosso relé. Resistor de polarização da base, valor típico de 1K. E aplicamos a nossa saída aqui à base do transistor. Terminal de emissor vai ao terra e ao coletor ligamos a carga que será controlada, o nosso relé. E aqui o power de 5 volts. Lembrando que o relé tem que ter alimentação de 5 volts, ou então aqui deve ser ligado uma fonte separada, caso a alimentação do relé seja diferente. Mas na simulação vamos colocar 5 volts também. E entre as bobinas do relé, eliminando os espúrios causados pela indutância do enrolamento da bobina do relé, vamos colocar um diodo do tipo 1N4007, desta forma aqui, para proteger o nosso driver. Então vamos testar aqui o tempo mínimo de 40 kΩ para 20 segundos. Play para simular, pressionamos o botão, o nosso relé chaveia e podemos estar utilizando este relé para controlar uma lâmpada de um corredor, por exemplo, que não precisa estar sempre acesa, apenas quando a pessoa for passar pelo corredor. Aí programamos um tempo necessário para que a pessoa passe, 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto, e a lâmpada desliga sozinha, economizando energia. E essa seria uma aplicação prática para o nosso circuito. Passou 20 segundos, o relé desligou, né? Podemos estar ligando qualquer carga aqui ao relé, desde que sua chave, os contatos de sua chave, suportem a potência demandada pela carga. Agora que temos o circuito pronto, projetado, vamos simular ele no laboratório. Para a simulação, temos que conectar aqui ao RT um potenciômetro, tornando o timer mais versátil, podendo ser programado em tempo real. Vamos estar ligando um potenciômetro desta forma aqui. Então, o nosso R mínimo continua ali o RT com 40K. E o R máximo é determinado pelo potenciômetro. O potenciômetro teria que ter 80K para chegar ao R máximo de 120. Mas o valor comercial mais próximo de se encontrar é 100K. Então, podemos utilizar um 100K na prática, que vai dar um R máximo até um pouco maior. Vamos simular aqui rapidamente. Se o nosso capacitor é 470 microfarad e o nosso R máximo, nesse caso, é 100K mais 40K, que dá 140K, 140 mil ohms, vezes logaritmo natural de 3, o nosso tempo é de 72 segundos, 1 minuto e 12 segundos. Vamos para o laboratório verificar o funcionamento deste timer na prática. Venha comigo! Então temos aqui o circuito montado em nosso laboratório, o timer com 555. Este é o circuito integrado 555, aqui na protoboard. Do lado dele temos o capacitor de desacoplamento de 100 nano. Aqui a nossa fonte de alimentação, o ground e o mais VCC de 5 volts. Temos o nosso capacitor CT de 470 microfarad, o capacitor de 10 nano ligado ao pino 5, o resistor RT, que estamos utilizando 33K
para podermos ajustar entre 40K e 120K, que é o R mínimo e R máximo, através deste potenciômetro, que tem 100K. Somados os dois, teremos uma resistência de 130K. Este é o resistor de pull-up, para manter o pino 2 em mais VCC. Aqui o nosso botão, a chave tátil para iniciar o timer, e o LED de monitoramento com o seu resistor limitador de corrente. Vamos inicialmente ajustar então o nosso R mínimo, aqui conferindo no ohmímetro, vamos ajustar ele em 40 kΩ, que foi o valor calculado na teoria, para a temporização de 20 segundos. Assim, quase lá, vamos ajustando aproximadamente 40 kΩ. Vamos ligar a alimentação do nosso circuito. Alimentação de mais 5 volts na nossa fonte de bancada. Vamos pressionar o botão e, com o cronômetro, conferir a temporização mínima, que deve ser aproximadamente 20 segundos. Então, como observamos, aproximadamente 20 segundos é a nossa temporização mínima para o resistor mínimo, a resistência mínima RT de 40 kΩ. O próximo passo consiste em ajustarmos a resistência máxima para testarmos a temporização de aproximadamente 1 minuto. A nossa resistência máxima, como calculado na teoria, é de 120 kΩ. Vamos regular aqui no trímpode, então, até atingirmos aproximadamente 120 kΩ no ohmímetro. Aí está, 119.6, aproximadamente 120 kΩ. Vamos ligar a alimentação do circuito e testar a temporização para ver se dá aproximadamente 60 segundos, ou 1 minuto, como havíamos previsto. Pressionamos o botão, o LED se liga. Aí está, 1 minuto e 8 segundos, aproximadamente 1 minuto, como havíamos previsto. Essa pequena diferença se dá pelos componentes e pelas capacitâncias e indutâncias parasitas geradas pela protoboard, entre outros fatores. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Esta foi mais uma videoaula do canal WR Kids. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil para a maioria. E não esqueçam, qualquer dúvida é só deixar o comentário aqui na descrição do vídeo. Também é importante o feedback de vocês, o que estão achando das videoaulas. Deem suas críticas, sugestões e elogios. E não esqueçam, deixem o Save Our Souls, que iremos atender sempre que possível. Abraço e até a próxima! Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, dê o seu like e ajude a divulgar o nosso canal em suas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal para manter-se atualizado. Publicamos vídeos novos toda a semana. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/wrkids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br e acesse a nossa página na internet wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.